Hoje nós vamos conhecer a história do Templo de Ártemis de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo e, segundo Antípatro de Sidon, era a maior e a mais bela de todas as maravilhas. Nós vamos falar sobre esse mundo grego com arquitetura de templos, e é muito interessante a gente pensar sobre o que era essa fronteira do mundo grego. Porque o que era essa fronteira do mundo grego? Hoje, quando a gente fala em Grécia, a gente está falando do território da atual Grécia. Mas quando o Heródoto escreve o texto dele chamado Histórias, e quando ele fala o mundo grego, a Hélade, ele não está se referindo somente ao território grego, ele está se referindo a todas aquelas cidades que tinham cultura grega em geral. E uma das cidades que era assim é justamente Éfeso, que nós vamos falar hoje. Primeiro de tudo, a gente tem que entender onde estava esse templo, na antiga cidade de Éfeso, e a gente tem que entender quem é essa Ártemis, porque a Ártemis de Éfeso é bem diferente daquela que nós estamos acostumados a pensar, que é a Ártemis, a deusa da caça, da floresta, que normalmente vai aparecer com um arco e flecha junto com um dos seus animais. Essa Ártemis de Éfeso é diferente. Eu vou colocar para vocês a primeira imagem, que eu montei um mapinha, só para a gente se localizar. Onde está Éfeso. Estamos no atual território da Turquia. A Turquia é muito rica em história grega, em história romana. O período helenístico, então, é riquíssimo na Turquia. E essa cidade de Éfeso era bastante importante, era um grande centro comercial e cultural. E recebeu muitos monumentos importantes, entre eles o Templo de Ártemis de Éfeso. Infelizmente, sobrou muito pouco do que era o templo de Ártemis. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. E ele fica afastado da área do sítio arqueológico, então nem é um local tão adequado para a gente visitar. Já o sítio arqueológico de Éfeso é um lugar incrível, a gente ainda vê pavimentação original, vemos um banheiro como era na antiguidade, vemos a biblioteca, é um lugar sensacional. Mas, infelizmente, o Templo de Ártemis não está dentro do sítio arqueológico, hoje cercado, da cidade de Éfeso. Só para ficar bem claro isso. Era essa Ártemis de Éfeso. A Ártemis de Éfeso está ligada à maternidade, está ligada à fertilidade, à abundância, ao nascimento. Por que ela é tão diferente da Ártemis tradicional, aquela que é a irmã gêmea do deus Apolo? Apolo era o deus Sol, Ártemis, a irmã gêmea dele, era a deusa da Lua, e tradicionalmente era aquela ligada à caça, às florestas, como a gente tem essa representação de uma escultura cópia romana que está no Museu do Louvre. Normalmente a Ártemis é representada assim, como uma mulher caçadora que está com seu arco, com sua flecha, com um dos seus animais, normalmente o servo, e era a irmã gêmea de Apolo. No mundo grego, e aí eu estou falando de todo aquele território que a gente comentou, nós teremos algumas situações específicas onde nós teremos a cultura, que era a cultura grega, e teremos influência de outras culturas que vão chegar nesse local. No caso de Éfeso, a gente teve uma influência que veio da deusa mãe, que veio uma influência que veio do Oriente, que vai transformar essa Ártemis numa Ártemis mais ligada à fertilidade, à abundância e ao nascimento. E, portanto, a representação dela será diferente. Como que é a representação da Ártemis de Éfeso? Era uma mulher com essas protuberâncias, com essas saliências que são identificadas, são interpretadas como se fosse a representação de testículos e ou de seios. Por que e ou de seios? Porque algumas vezes a gente vai ver que parece mais testículos e outras vezes a gente vai ver que parece testículos em uma parte e seios em outra. Por quê, gente? O seio é ligado à mulher, é ligado à maternidade, à alimentação do bebê, e os testículos estão ligados aí também à fertilidade. Então, são símbolos da natureza humana que vão trazer o que é o atributo dessa deusa, que é ligada à fertilidade e ao nascimento. Então, coloquei para vocês no material de hoje, de um lado, a imagem da Ártemis de Éfeso, uma escultura que está exposta nos museus vaticanos, e do outro lado, a escultura tradicional da Ártemis, que é essa Ártemis caçadora da floresta, com os animais da floresta também. Vamos entender a história desse local, a história desse santuário. Nós sabemos que essa região já era ocupada muito antes da construção do templo que ficou famoso. O templo que ficou famoso foi construído no século VI a.C., mas as escavações arqueológicas realizadas no local mostram que já existia um santuário desde o século VIII, pelo menos, ou seja, pode ser que ainda existisse um santuário mais antigo. A versão monumental que nós conhecemos teria sido construída pelo rei Creso da Lídia. De novo, eu trago o nosso Heródoto. O Heródoto nos ajudou demais a conhecer a história da antiguidade.
Ele vai escrever o texto dele no século V a.C., então ele soube descrever como era, ou sobre falar sobre o templo, esse que ficou famoso, esse original do século VI a.C. Porque depois disso, depois do Heródoto, nós tivemos a destruição do templo em um incêndio e ele foi reconstruído no século IV a.C. Então, o templo de Ártemis, que o Heródoto se refere na obra dele, é justamente esse famoso do século VI a.C. Esse rei Creso da Lídia era um rei bastante famoso, um rei que trouxe muita prosperidade para a região, mas também teve alguns problemas. Não vamos entrar nos detalhes da história política e administrativa do Creso, mas teria sido ele que construiu uma série de monumentos na região da Turquia, incluindo o templo famoso de Ártemis. Então, na imagem, vocês estão vendo uma hipótese de como era a planta do templo de Ártemis. As bolinhas são as colunas, então nós temos essas duas linhas de colunas soltas ao redor do templo. Na parte interna nós vamos ter a cela. Cela era o espaço fechado e coberto onde ficava a escultura de culto do templo. Lembrando que os templos gregos, os templos romanos, não eram utilizados como nós fazemos hoje, como é uma igreja, que todos os fiéis entram dentro da igreja. No caso dos templos gregos e romanos, nós temos o acesso das pessoas, não vai até o local da cela. Na cela entravam somente as pessoas importantes e os sacerdotes. Então, ali ficava a escultura de culto, porque esse local era como se fosse a casa do deus. Então, eles acreditavam lá na antiguidade que a Ártemis de Éfeso realmente morava dentro dessa casa luxuosa e grandiosa, que era chamada de Templo de Ártemis de Éfeso. Então, essa ideia de que Ártemis, que era a deusa de Éfeso ligada ao nascimento, ligada à fertilidade, ficou sabendo que Alexandre o Grande iria nascer e foi até Pela. Pela é a cidade natal de Alexandre, lá na Macedônia, que hoje é o norte da Grécia, e teria, assim, deixado a casa vazia, ou seja, ela saiu do templo, foi lá para Pela, e enquanto isso, o Erostrato, que era um cara que estava querendo ficar famoso, ele queria deixar o nome dele marcado na história, aproveitou que a deusa tinha saído do local e foi até o templo e incendiou o templo, destruindo essa versão do século VI a.C. O Erostrato foi condenado e também foi condenado a cancelar o nome dele da história. Ninguém poderia escrever sobre ele, ninguém poderia falar sobre ele. No entanto, nós tivemos escritores da antiguidade, como Estrabão, por exemplo, que vão nomear Erostrato, e por isso que a gente sabe o nome dele até hoje. Então, seguiu ao longo da história essa lenda que o templo de Ártemis incendiou em julho de 356, no dia do nascimento de Alexandre o Grande, porque a deusa estava ocupada ajudando no parto. E que depois disso, mais tarde, Alexandre teria se oferecido para reconstruir o templo. E Alexandre já seria visto como uma espécie de um deus, né? Ele foi o salvador desse mundo grego, expulsando os persas, e já era visto como se ele fosse um deus. Inclusive, ele se dizia filho de Zeus. A mãe dele dizia que ele era filho de Zeus, não era o pai divino dele, e o pai mortal era Filipe II da Macedônia. E os habitantes de Éfeso não aceitaram que ele reconstruísse o templo, dizendo que não era certo, deram uma desculpa, vamos dizer, muito diplomática, dizendo que não era correto um deus construir um templo para outro deus. E assim o templo não foi reconstruído por Alexandre, mas foi reconstruído em 323 a.C., muito maior e mais luxuoso, e continuou sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A gente se vê na próxima aula. Um beijo e boa semana!